Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, do versículo 41 até o versículo de número 45. É um texto extremamente conhecido por nós, porque este texto é um texto chave na Bíblia. Existem alguns textos na Bíblia que são chamados textos chaves. Quando nós lemos um personagem, por exemplo, nós geralmente nos reportamos para algum episódio da vida deste personagem. 1 Reis capítulo 18. Quando lembramos, por exemplo, de Pedro, talvez uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é quando Pedro anda sobre as águas. Quando lemos a história de Noé, a primeira coisa que lembramos é que Noé construiu uma arca. Quando lembramos da história de Moisés, embora todos os feitos que o Senhor fez através de Moisés, mas a primeira coisa que vem à nossa mente é que Moisés abriu o Mar Vermelho. Tantas e tantos personagens que são marcados por um episódio da sua vida. E aqui nós vamos falar da vida de Elias. O ministério de Elias foi um ministério muito poderoso, foi um ministério muito forte. Só que quando nós lembramos de Elias, a primeira coisa que vem à nossa mente foi esse episódio onde ele ora para que voltasse a chover sobre a terra. E é sobre este episódio que eu quero meditar com você nessa noite e tentar extrair daqui algumas lições práticas para a nossa vida. 1 Reis, capítulo de número 18, do versículo 41 até o versículo de número 45. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. E Acabe subiu para comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento, caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Eu li o versículo 46 também apenas para ficar um texto completo. Pois bem, deixa a sua Bíblia aberta, olhe para mim por um momento. Nós não podemos entender às vezes um texto de uma forma mais clara se nós antes disso não dermos uma passada pelo seu contexto. Devemos entender o contexto da história para que então nós possamos ter uma visão mais clara do texto que nós acabamos de ler. Ler apenas um texto e tentar entender ele é como você ver uma paisagem pela janela. Você só vê aquilo que a janela te mostra, mas quando você vai se aproximando da janela, se debruça sobre ela, você vê que a paisagem é muito maior do que aquilo que a janela está lhe revelando. Assim também é na pregação da palavra. Quando lemos o texto, aqui nós estamos olhando uma janela, mas ao analisar o seu contexto, é como se nós estivéssemos nos aproximando da janela, nos debruçando sobre ela, para que possamos ver todo o cenário que a janela anteriormente nos mostrou. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um período de Israel, da história de Israel, onde o povo de Israel estava enfrentando uma grande seca. O capítulo 16 de 1 Reis, ele vai dar aqui uma sequência de reis, até chegar ao rei Acabe. O rei Acabe, ele é levantado rei no finalzinho do capítulo 16 do livro de 1 Reis. Acabe, ele foi um rei
que diz a palavra que ele fez mais coisas ruins do que todos os outros reis anteriores. Acabe cometeu grandes pecados, Acabe cometeu inúmeros erros, e um dos erros que Acabe cometeu foi o erro de ter casado com Jezabel. Jezabel, aos nossos olhos, às vezes muitas pessoas falam que Jezabel, associam Jezabel à vaidade, à promiscuidade, mas na verdade não é. Jezabel era uma mulher que ela era uma mulher opositora a toda liderança de Deus. Jezabel era uma mulher adoradora de Baal. Ela era uma mulher devota a um Deus falso. E ela influenciou Acabe. Ela era uma mulher muito má. Que ela influenciou Acabe a levar para dentro dos termos de Israel o culto a Baal e a deusa Azerá. Ela começou a instituir o culto a outros deuses dentro do reino de Israel. E Acabe não se posicionou contra isso. Permita-me aqui abrir um parêntese aqui nessa palavra e dar apenas uma pincelada sobre a história de Jezabel. Jezabel, ela é uma mulher, como eu disse, às vezes as pessoas veem, algumas igrejas falam assim, fulana estava pintada parecendo uma Jezabel. Não tem nada a ver. Jezabel não está associada na Bíblia como vaidade, promiscuidade, ou seja, com qualquer coisa que seja. Jezabel, ela é associada à Bíblia como uma mulher que tenta se levantar contra os líderes que Deus levanta. Jezabel era uma mulher opositora à liderança imposta por Deus. Ela era uma mulher que influenciava grandemente Acabe. Era uma mulher má. Uma vez Acabe passa por uma vinha e ele desejou uma parte daquela vinha. Jezabel mandou matar o dono daquela vinha para dar a Acabe. O apóstolo João, inspirado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, ele vai escrever uma carta a uma igreja do Apocalipse, dizendo que aquela igreja ela tolerava o espírito de Jezabel no meio dela. Posteriormente eu vou falar sobre isso. O espírito de Jezabel era o espírito de influência contra todos os líderes que o Senhor levanta. O espírito de Jezabel era um espírito demoníaco, que ela tinha a capacidade de influenciar todos que estavam à sua volta para se opor contra a liderança que Deus havia instituído. No texto aqui, no período de Elias, Jezabel se levanta e começa a perseguir os profetas do Senhor. Alguns deles foram poupados por Obadias. Elias, vendo aquela situação, ele vai proferir uma palavra de correção ao povo, e Deus vai tirar ele de cena durante algum tempo. O povo começou a adorar. Lá no capítulo 18, quando Elias vai fazer um desafio aos profetas de Baal, ele vai perguntar para o povo o seguinte: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. O povo ele estava tão duvidoso que uma hora estava adorando a Deus e a outra hora estava adorando Baal. O termo cochear, ele vem de uma raiz de mancar. Da mesma forma, da mesma raiz que vem o coxo, alguém com uma deficiência na perna. Então o termo cochear é aquele que não tem firmeza, é aquele que vez ou outra desvia o seu andar. É dentro desse contexto de apostasia, de idolatria, e diga-se de passagem, eu preciso deixar isso bem claro, de todos os pecados, o que mais fere o coração de Deus é a idolatria. Todos os outros pecados são pecados que o homem pratica contra ele próprio ou contra o próximo. Vamos analisar alguns textos, vamos lá, algumas referências. Diz o mandamento: não matarás. Quando o homem mata, ele fere
próximo. Não cobiçarás. Quando o homem cobiça, ele está ferindo a integridade psicológica do próximo. Nós sabemos que nós não podemos beber, não podemos fumar, porque isso vai denegrir o templo do Espírito Santo. Mas o pecado da idolatria é um pecado a qual o próprio Deus diz e transmite como um adultério, como uma prostituição. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. A palavra de Deus é essa: não terás outros deuses diante de mim. E ali ele segue uma série de ordens. Nesse contexto, o povo tinha colocado outros deuses diante do Senhor, que era Baal, o deus da fertilidade, e Azerá. Devido àquele pecado que o povo cometeu contra Deus, o profeta Elias é levantado. O profeta, ele surge, como ontem o pastor falou, ele surge de uma forma inesperada. No capítulo 17, ele aparece, e a primeira coisa que Elias vai dizer é uma palavra de julgamento. Ele diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, capítulo 17, versículo 1, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos 3 anos, a não ser quando eu disser. Diante daquele cenário de apostasia, de idolatria, de pecado, Deus levanta o profeta, e a primeira coisa que o profeta vai fazer é proferir juízo. E qual seria o juízo? 3 anos sem cair chuva sobre a terra. Preste atenção naquilo que eu vou falar para você nessa hora. Muitas pessoas passam por momentos difíceis na sua vida, momentos de seca. Nós aqui que estamos no Nordeste, hoje talvez nem tanto, mas alguns anos atrás era muito mais sofrido de seca do que agora. Eu conheço pessoas aqui que falam que anteriormente, em período de seca, tinha que vir carro-pipa para cá, e havia até briga. Eu conversava esses dias com o irmão Ailton sobre isso, discussões para as pessoas pegar água, porque a água é um elemento essencial para todos nós. Tudo que vai ser feito precisa de água. Precisamos de água para nos alimentarmos, porque se não tiver água não tem agricultura, se não tiver agricultura não tem comida na nossa mesa. É por isso que no período de seca as verduras aumentam o preço, porque quem tem água, ele tem tesouro dentro. Quem tem água tem uma riqueza dentro do seu terreno. Então a água, ela é essencial. Aqui Deus, ele fechou durante 3 anos a chuva. Nem orvalho, nem nenhuma gotícula cairia do céu por causa do pecado do povo. Eu pensava nisso e comecei a refletir que às vezes as pessoas não estão se dando conta. As pessoas às vezes estão passando por apertos na sua vida. Algumas áreas da sua vida se encontram seca, e quando para de chover, começa a morrer as coisas. Quando começa a morrer, começa a faltar, começa a perder toda a base, todo o sustento. E às vezes as pessoas não estão se dando conta, mas áreas da sua vida estão morrendo, secas, e não se dão conta que isso é correção de Deus. Nosso Deus é um Deus misericordioso, e eu creio nisso, eu tenho certeza que você também crê. O nosso Deus é um Deus bondoso. O nosso Deus é um Deus que o apóstolo João declara ele como amor. Deus é amor. Mas o nosso Deus, ele também corrige. O nosso Deus também é um Deus zeloso, e ele, pelo seu zelo, ele corrige aqueles que pecam perante ele. O povo havia se afastado de Deus e começado a adorar a Baal, o Deus da fertilidade, o Deus que eles adoravam porque achava que através da adoração a Baal as coisas iam produzir melhores. Deus então vai fazer o que? Vai fechar o céu. Ele vai botar portas no céu e fechar, para que não pudesse cair água sobre a terra, para que o povo entendesse que aquele Deus a qual eles mesmos adoravam como um Deus da fertilidade não tinha poder algum diante do universo, porque todos os deuses criados pelos homens são falsos,
e inoperantes, porque só existe um que é Deus, um que é Senhor, um que é o verdadeiro, que é o nosso Deus. Diz a palavra que prata e ouro são os ídolos dos homens. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm nariz, mas não cheira, mãos, mas não palpa, pés, mas não anda. E diz a palavra que eles são nulos em si próprios. Então Deus agora ele vai mostrar para aquele povo que quem mandava no céu não era Baal, era Ele. Não era o Deus levado por Jezabel, mas era Ele. Talvez, querido, você esteja passando por um momento de seca na tua vida, em alguma área, simplesmente porque você ainda não reconheceu que quem abre porta ou fecha porta é Deus, que quem dá a provisão ou permite a escassez é Deus. Muitas vezes o Senhor vai fechar portas para que as pessoas comecem a olhar para Ele, para que as pessoas começam a entender que nós devemos adorar somente a Ele. Deus não precisa da nossa adoração, não, mas Ele quer ela. Ele não precisa, mas Ele quer. Ele quer que nós voltemos para Ele. E diz aqui a palavra que o profeta Elias, ele diz: segundo a minha palavra, não cairá chuva sobre a terra nos próximos 3 anos. Você já imaginou 3 anos sem chover, irmãos? Nós que moramos em um país tropical, ficar em alguma região 3 anos sem chover já vai causar um grande estrago. Agora imagine Israel nos tempos bíblicos, que era desértica, era uma situação, era um deserto, era uma situação seca. 3 anos sem chover ia levar o povo à extrema miséria, e foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que Samaria, que era a capital do reino, ela entrou em uma grande miséria, tão grande, que um dia o próprio rei Acabe, junto com Obadias, cada um foi para um lado, para tentar achar capim para as mulas. Eu não estou falando que foi um empregado, eu estou dizendo que o rei se colocou sobre o seu cavalo para procurar alguma forma de sustentar aqueles que estavam lá dentro, devido à grande miséria que o povo estava enfrentando. E por que essa miséria veio? Por causa do pecado. Qual era o pecado? Idolatria, afastamento de Deus. Existem situações difíceis na tua vida que não está acontecendo porque o governo é ruim, porque todo mundo está sem dinheiro, porque talvez o sistema único de saúde é complicado, ou porque às vezes a gente quer achar culpa para alguém, às vezes a gente quer achar algum culpado pelo problema que nós estamos passando, quando na verdade, geralmente, na maior parte das vezes, o maior culpado pelos problemas que passamos somos nós mesmos. Nós mesmos. Diz a palavra de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E por que eu digo isso? Porque o Senhor, ele vai dizer para o profeta que o profeta ele vai profetizar seca. Só que Deus tira o profeta dali e vai prover água para o profeta por Querite. O profeta que estava perante a face de Deus, ele não morreu de sede, ele não teve a sua vida acabada, porque ele estava perante o Senhor. E quando Deus manda seca sobre a terra, ele tira aquele homem dali e leva para outro canto. Quem está debaixo da mão e do cuidado de Deus, fazendo a vontade dele, mesmo em meio à seca, Deus provê livramento, Deus provê a direção, porque era essa a pessoa de Elias. Ele sabia que ele estava perante a face de Deus, e a expressão estar perante a face significa aquele que tem comunhão com Deus, aquele que anda segundo a direção de Deus, aquele que faz a vontade de Deus. O povo começou a passar seca, e diz a palavra que Deus então tira Elias. Pois bem, quem foi para o culto ontem no Prata lembra, Deus tira Elias de Samaria e ele vai para o Querite, seca a água do Querite, e ele leva a Sarepta, e fica com a viúva lá até o tempo que vai voltar a chover. Chegando então em Sarepta e passando o tempo, no capítulo 18, versículo 1 diz assim: muito tempo depois, no 3º ano da seca,
a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Preste atenção nessa palavra. Deus aqui vai visitar Elias em Sarepta e vai dizer para Elias: vai apresentar Acabe, porque eu vou fazer cair chuva sobre a terra. A chuva era uma promessa de quem? A chuva era uma promessa de quem? Quem é que está falando que vai mandar chuva na terra? Deus. Segura aí. Deus então deu uma ordem para Elias: vai, apresenta-se a Acabe, porque eu farei cair chuva sobre a terra. Elias vai se apresentar. Só que quando ele vai se apresentar a Acabe, ele não fala da chuva. A primeira coisa que ele vai falar para Acabe é: chame os profetas de Baal e os profetas de Azerá e encontrem comigo lá no Monte Carmelo, porque nós vamos fazer um desafio. Nós vamos orar a Deus, e o Deus que responder por fogo, este é o Deus verdadeiro. Espera aí, mas a palavra de Deus disse para Elias se apresentar a Acabe e falar da chuva, e não falar dos profetas de Baal. Você vai entender o que o Senhor quer dizer com isso. Aí a Bíblia fala que ele chega e ele começa a fazer um desafio contra, ao todo, 850 profetas. 800 ou 850? 800 ou 850, depois eu vejo aqui. E ele estava lá agora, e a Bíblia fala que Elias mandou que o povo preparasse o novilho. Diz o seguinte: prepara o novilho, coloca no altar e começa a clamar: não taque fogo, apenas ore, e o Deus que responder, esse é o Deus verdadeiro. Nisso ele chama os profetas. Elias disse: chame os profetas e junte todo o povo. Juntar quem, irmãos? Todo o povo. Elias queria que todo o povo que estava passando por seca visse aquele desafio. Elias queria que todo o povo de Israel, que tinha se afastado do Senhor para adorar a Baal, eles pudessem contemplar, eles pudessem ser testemunha daquele desafio. Diz então o texto que os profetas de Baal começaram a clamar de manhã até a tarde, e eles começaram a se retalhar. Em algumas traduções diz que eles gritavam dizendo: ouve-nos Baal, ouve-nos Baal. Mas Baal não responde. Por que Baal não responde? Porque ele não pode, porque a boca dele não fala, porque os seus ouvidos não ouvem. Baal era um Deus criado por eles, e não um Deus criador de todas as coisas. Ele clama, e nada acontece. Assim acontece com quem busca o Deus errado, busca de forma inútil. Quando você está doente, você não vai numa oficina mecânica, você não busca um auxílio para a tua dor numa borracharia, porque para você ter o resultado certo para a tua vida, você tem que buscar no lugar certo e buscar a pessoa certa. Você não procura um dentista para curar da coluna, você também não procura um ortopedista para cuidar do coração. Da mesma forma que se você precisa de uma solução para a tua vida, não procure outro Deus, procure o Deus de Israel, porque só Ele pode te dar a salvação da tua alma. O texto diz que eles clamaram, e nada aconteceu. Até agora Elias não falou nada sobre chuva. Diz que depois que fizeram tudo, passaram vergonha, Elias então vai, e ele vai fazer a sua oração. Mas antes de Elias orar ao Senhor, presta atenção nisso, a Bíblia fala que ele vai restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas. Olha só, os profetas de Baal não se preocuparam com isso. Os profetas de Baal clamaram no altar de qualquer maneira, porque o Deus deles pode aceitar coisas de qualquer maneira, mas o nosso Deus não. E a primeira coisa é restaurar o altar. Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Diz o texto
que ele pegou 12 pedras. Quantas pedras? 12 pedras, e colocou lá. Por que 12? Porque cada uma representando uma das tribos de Israel. Ao colocar as 12 pedras, eles estavam dizendo quem realmente ele era. Nós somos o teu povo, eu sou o teu povo. O povo que o Senhor teve aliança com Abraão, com Isaac e com Israel. Ao colocar as 12 pedras, Elias estava querendo trazer ao povo a memória de quem eles eram, que eles eram uma nação santa, uma nação escolhida pelo Senhor. Ao colocar ali o animal, diz a Bíblia que Elias mandou fazer uma vala em volta do altar, e diz o texto que ele começou a jogar água. Olha só que coisa interessante. A resposta viria através de fogo, mas Elias começa a jogar água. Aí você fala assim: por quê, pastor? Eu vou te explicar por quê. Durante muito tempo, no início da minha fé, eu falei assim: rapaz, eu acho que Elias queria dificultar o negócio aqui. Porque se estava no período de seca, o que é que vale mais, irmão, no período de seca? A água. Lembra quando a barragem estourou aqui? Como é que a gente poupava a água? A água era como se tivesse ouro, né? Era como no período que faltou gasolina. Quem tivesse 2 litros de gasolina em casa tinha corrido o risco de ser raptado, de tão importante que era. A Bíblia fala que ele colocou o holocausto, mas ele começa a jogar água. Uma vez a água molhou tudo, a outra vez a água molhou tudo, a outra vez a água chegou até encher o rego que estava em volta do altar. Como eu disse, durante muito tempo eu fiquei pensando, Elias queria complicar para mostrar que o poder de Deus era muito grande, mas não era não. O que Elias estava fazendo ali era uma oferta a Deus, porque a oferta, ela tem que custar alguma coisa para nós. E naquele contexto, era muito mais fácil pegar um animal que provavelmente já estava magro e matá-lo, do que desperdiçar água. O que Elias está dizendo é o seguinte: Senhor, eu confio tanto em Ti, que eu estou te dando aquilo que me falta. Eu estou te dando o meu melhor. O que nós estamos tendo a ausência é de água. O que nós precisamos é de água. Então eu estou oferecendo água para a tua vida. Eu estou te dando aquilo que eu preciso. Isso serve um princípio interessante na nossa vida, que geralmente a semente corresponde à árvore. Nós colhemos a água correspondente à semente. Se eu planto abacate, eu vou colher o quê? Se eu planto laranja, eu vou colher o quê? O que Elias queria? O que Elias queria? O que ele tinha que ofertar? O que você quer na tua vida? E o que você está ofertando? Pastor, eu não estou entendendo. Eu não estou falando de oferta de dinheiro não, tá? Esse momento já passou. A oferta ela vai muito mais do que a gente dá dinheiro para a igreja. Muito mais, tá? O que a gente faz aqui é algo material para o sustento da obra. Quando eu falo de oferta, eu estou querendo falar algo muito mais importante do que o metal, do que dinheiro. Por exemplo, pastor, eu quero meu casamento restaurado. Tem ofertado o teu casamento a Deus? Pastor, eu quero a minha casa, meus filhos salvos. Tem colocado ele no altar do Senhor? Você está entendendo? Quem está pegando isso aqui? Deus, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem se colocado perante o altar? Você oferta naquilo que você precisa. Você colhe a semente daquilo que você dá. Você colhe a semente. Eu não tenho condição de eu plantar tomate e colher cebola. O que Elias precisava era chuva. E por isso na minha escassez eu vou dar. Quando eu semeio aquilo que eu não tenho para receber aquilo que eu quero, Deus responde a minha oração. O sacrifício aqui não era o novilho que era colocado diante do altar. Na verdade, o sacrifício aqui era a água que ele desperdiçou aos olhos dos homens, mas que ofertou para Deus. Mas a Bíblia fala que ele joga água. Ele restaurou o altar, colocou as 12 pedras, jogou água, colocou o novilho. E diz a palavra que Elias faz uma oração, irmãos, tão pequena, lá no versículo 36 de 1 Reis 18, diz assim, que a oração de Elias foi isso:
ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Olha só, qual era a oração que Elias queria? Não queria que ele aparecesse. Eu não quero eu aparecer. Eu quero que esse povo entenda que tu, Senhor, tu é Deus, que tu é o Senhor, e que tu mesmo fizeste o coração deles. O coração de quem? Do povo. O povo estava onde? Estava lá diante do Monte Carmelo. Foi tu, Senhor, que fizeste o coração dele voltar para ti. Mas até então o povo ainda não tinha se posicionado de quem de fato seria o Senhor, porque eles estavam aguardando a resposta que viria do céu. O desafio é: o Deus que responder por fogo, este é o Deus. O povo estava na expectativa, porque eles disseram: boa é a palavra. Eles queriam ver algum sinal, queriam ver alguma coisa. No profeta de Baal não aconteceu nada. Se Deus não respondesse, eles diziam: Baal e Deus é a mesma coisa, não tem poder. Então agora Elias faz uma oração que compreende apenas 2 versículos. Uma oração pequena, mas uma oração verdadeira. Uma oração pequena, mas uma oração que teve uma motivação muito profunda. Elias não orou dizendo: Deus responde para que esse povo saiba que eu sou profeta. Não, ele disse que eu sou teu servo. Eu só quero que o povo me veja como um teu servo, e que todas as coisas que eu fiz foi segundo a tua palavra, que eu falei foi segundo a tua palavra. Aqui era uma oração de avivamento, de voltar o coração do povo para Deus e não para si próprio. Diz a palavra que quando ele termina a oração, versículo de número 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Louvado seja Deus. A oferta foi completa e foi recebida de forma completa. Aqui diz o texto que cai o fogo do céu e consome o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambe a água. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Pastor, o que tem isso a ver com a chuva? Tudo. Agora, depois deste episódio, ele vai falar mais uma vez. Fala para Acabe comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Aí eu pergunto: estava tendo trovoada nesse tempo? Estava tendo um relâmpago nesse tempo? Mas quem tem ouvidos de fé, ouve algo antes do algo acontecer. E vou dizer o porquê que Elias já começou a ouvir. Porque o pecado que o povo tinha cometido perante Deus estava solucionado aqui. A seca veio porque o povo se afastou. Deus vai levar Elias de novo depois de 3 anos e faz todo esse episódio. E talvez você não entende que esse altar restaurado era o povo de Israel. Deus estava restaurando o coração do povo. Deus estava transformando o coração do povo. Porque tem gente que tem altar, mas o coração está longe. Então Deus aqui, quando Elias está dizendo: eu estou restaurando o altar do Senhor, enquanto Elias restaurava o altar físico, Deus restaurava o coração. Deus restaurava o coração de cada pessoa. Quando Elias colocava a pedra, são 12 pedras, está dizendo: olha, 12 pedras, vocês estão lembrando quem vocês são? Vocês são da tribo de Israel, vocês são um povo santo, um povo escolhido, povo que tem aliança com Deus, desde Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Elias restaura o altar, figuradamente era o coração do povo que estava sendo restaurado. Por isso que Elias não falou da chuva. Por quê? Porque Deus só manda cura quando existe quebrantamento. Você não entendeu não? Eu vou falar. Deus só manda cura quando existe quebrantamento, arrependimento. Olha o texto. Na oração ele diz assim: e tu, Senhor, que fizeste o coração dele voltar para ti. Foi Deus que resgatou o coração daquele povo.
através da resposta do fogo. Ele respondeu e o povo então agora se prostra em terra, coração voltado, quebrantado, e declararam a sua fé: só o Senhor é Deus. Aquele povo que dizia que Baal era Deus, agora, através dessa resposta, estava dizendo: só o Senhor é Deus. Agora, quando o povo se arrepende, começa a vir o processo de cura sobre o povo. Eu quero que você entenda nessa noite que talvez você esteja vivendo um momento de seca na tua vida, um momento de seca no teu casamento, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua vida espiritual. Mas Deus nessa noite quer trazer o teu coração de volta a Ele. Ele está dizendo que há possibilidade de uma nova chuva vir sobre você, de abundante chuva vir sobre a tua casa, de abundante chuva vir sobre o teu casamento. Mas para que isso venha acontecer, você tem que se quebrantar na presença do Senhor, você tem que se lançar na presença de Deus com o coração sincero, declarando que só Ele é o Senhor, que só Ele é Deus. Quantos me entendem aqui nessa noite? E o coração do povo se volta. Quando o coração do povo se volta, Elias manda matar os profetas de Baal. Ou seja, o pecado, aquilo que tinha influenciado o povo, já não tinha mais. Por isso que Elias disse: eu já ouço o barulho de abundante chuva. Sabe qual era o barulho de abundante chuva? Pastor, mas não tinha trovão. Teve. Sabe qual foi o trovão? Sabe qual foi o barulho? Quando o povo disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque Elias entendia que quando havia quebrantamento, há avivamento. Quando há quebrantamento, há restauração. Quando há quebrantamento, há salvação. Quando há quebrantamento, há perdão de pecados. O povo se arrependeu? Deus vai responder. Quando o povo se volta para Deus, Deus então se volta para o povo. Então o texto diz que ele vai falar para Acabe: olha, se prepara, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Acabe vai para comer e beber, mas a Bíblia diz que Elias sobe para o Monte Carmelo, e ali encurvado, com o rosto entre os joelhos. E eu gosto de imaginar assim como é que estava. Eu fico imaginando Elias ajoelhado, e ele colocando a sua fronte entre os seus joelhos, ajoelhado, de uma maneira muito quebrantada na presença do Senhor. E diz o texto que ele orou uma vez e nada aconteceu, 2 vezes e nada aconteceu. Mas lembra que a chuva era promessa? Sim ou não? Sim. A chuva era promessa. E por que tem que orar tanto por uma promessa que Deus faz? É isso que às vezes as pessoas não entendem. Se Deus prometeu, Elias podia orar uma vez só. É porque Deus, Ele quer ver a perseverança do seu povo. Deus talvez tenha promessas na tua vida, mas você desistiu no meio do caminho. Talvez por algum momento porque você orou uma vez e não viu nada acontecendo, e você fala: não quero fazer mais. Deus tem promessa na tua vida, no teu casamento, na tua família, nos teus filhos, no teu marido, na tua esposa. Tem promessa para vocês, mas aí você fala: não, eu orei uma vez e não vi nada, eu vou parar de orar. E mesmo debaixo da promessa, às vezes as pessoas não perseveram. E o que eu acho tão interessante é que para cair fogo do céu, Elias só orou uma vez, mas para cair chuva, Elias orou 7. E a pergunta que eu fiz nesse dia que eu estava pregando, eu pergunto para você: qual que é mais fácil cair, chuva ou fogo? Chuva ou fogo? Chuva ou fogo? Quantas chuvas você já viu caindo? Agora me diga alguém que viu fogo cair no céu. Eu nunca vi. Já viu? Eu nunca vi. Então chuva é mais recorrente de cair do que fogo. Então fogo é algo sobrenatural. Mas por que a chuva demorou tanto? Porque a chuva era essencial. E aquilo que é essencial na nossa vida demanda de nós mais perseverança. E aquilo que é importante para nós vai demandar de nós mais quebrantamento. Às vezes Deus vai fazer um milagre muito mais sobrenatural na tua vida, mas tem milagre que é essencial, que é necessidade, que você precisa. E este milagre vai demandar de você mais perseverança, mais fé, mais dedicação, mais intensificação na busca. Orou uma vez nada, 2 vezes nada, 3 vezes nada, e muitas vezes as pessoas param na 3ª, na 4ª, na 5ª. Mas Elias orou quantas vezes? 7. Quantas vezes? 7. Por que 7, pastor? 7 na Bíblia é um número pleno, número de plenitude. Na Bíblia, todas as vezes que nós vemos o número 7, nós percebemos que fala sobre algo pleno, algo verdadeiro, algo perfeito. 7 foram os dias da criação, 7 foram as vacas,
de Faraó, do sonho dele. 70 anos foi o tempo do cativeiro babilônico. 7 vezes 7 o padrão do perdão. 7 Espíritos de Deus no Apocalipse. 7 estrelas, 7 candeeiros. 7 anos da grande tribulação. Tudo é 7. Porque 7 é pleno, é plenitude, é algo perfeito. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus tem um tempo perfeito para responder a tua oração. Você só meia dúzia entendeu aqui. Eu vou repetir de novo. Deus tem um tempo perfeito para responder a tua oração. Deus, ele nunca chega nem antes e nem atrasado. Deus, ele trabalha na hora certa, no momento certo. Diz o apóstolo: chegando pois à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Você precisa entender que Deus, ele nunca se atrasa. Talvez você fale: pastor, mas está demorando. Tá, não, é porque não chegou o tempo. Talvez você não esteja preparado para receber o que Deus há de fazer na tua vida. Haverá um tempo certo sobre a tua casa, sobre o teu tempo. Haverá um tempo certo sobre a tua vida, sobre a tua família, porque Deus é um Deus perfeito e trabalha no tempo perfeito. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fale para a pessoa que está perto de você: Deus tem um tempo certo. Deus não se atrasa nem se adianta, ele tem um tempo certo. O relógio de Deus não é como o nosso relógio. O nosso tempo é um tempo cronometrado, por isso que é chamado tempo cronos, na raiz da grega, tempo cronometrado, que eu sei que eu tenho 1 minuto, eu tenho que ter 60 segundos, 1 hora tem que ser 60 minutos, um dia 24 horas. O relógio de Deus é totalmente diferente, pois a Bíblia diz que para um Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele é o dono do tempo. Deus não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Ele é o Senhor do tempo. Ele não é aquele que era, nem aquele que há de vir. Ele é Deus em todo o tempo. Ele era, Ele é, Ele há de vir. Ele é um Deus eterno e sempre eterno. O dia de amanhã já está patente aos olhos do Senhor. Ele sabe o primeiro e o último dia. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele usa 2 letras do alfabeto grego. Eu sou a primeira letra e a última letra. Tudo que provém de mim, porque eu sou o início de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Ele trabalha sempre no tempo certo. Se você orou 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 6 vezes e ainda não chegou, é porque ainda não é o tempo certo. O tempo certo vai vir sobre a tua vida. Se você perseverar, se você continuar, se você não esmorecer, haverá o tempo da resposta, haverá o tempo da salvação, haverá o tempo da restauração, haverá o tempo da cura do Senhor sobre a tua vida. Bendiga o nome do Senhor aqueles que creem nessa verdade. Louvado seja Deus. 7 vezes. 7 vezes. E a Bíblia fala que na 7ª, quando o menino Geazi era de Eliseu, quando o menino veio lá, o moço de Elias chegou e disse assim: olha, eu estou vendo agora. Está vendo o que? Sobe do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão do homem. Ah, meu irmão, aqui tem um negócio bem interessante. Preste atenção. Às vezes a gente fala assim: realmente era pequena? Era. Mas por que era pequena? Porque estava longe. Quem já viajou de avião aqui? Levanta a mão. É grande ou não é? E quando você olha daqui para cima, qual é o tamanho do avião? Quem está longe de Deus vê as coisas pequenas, mas quem está perto de Deus já vê as coisas grandes. Tu não está entendendo não? Vou explicar. Aquele moço, está subindo lá, uma nuvem pequena, com uma palma da mão de um homem. Talvez até era para tentar desanimar Eliseu. Elias está orando aqui já 7 vezes, e agora quando sobe é pequeno. Aí o que Elias fala? Está subindo? Então suba. Diga a Acabe: apronte o teu carro e desça, para que a chuva não te detenha, porque a chuva viria a ser grande. Uma vez uma criança chegou para o pai e disse assim: pai, Deus é grande ou é pequeno? Ele disse: meu filho, vem cá comigo. Levou ele no aeroporto. Aí ele falou assim: está vendo esse avião? Ele é grande ou ele é pequeno? Ele disse assim: é muito grande, papai. É grande? Então tá bom. Foi para sua casa,
Passou um avião no céu e falou: e agora, meu filho? Ele é grande ou pequeno? Ele é pequeno, papai. Falei: sim, é Deus. Dependendo da posição que você se coloca, ele pode ser grande ou pode ser pequeno. Se tu estás longe de Deus, tu vai achar que Deus é pequeno. Se tu está perto, tu vai ver o quanto Deus é grande. E assim também é um milagre. Sabe por que o moço viu o pequeno? Porque ele estava vindo de longe. Mas Elias já estava vendo que aquele pequeno sinal aos olhos do moço dele, do empregado dele, já era a resposta da sua oração. Você precisa entender que tem gente que olha para você dizendo assim: não vai dar em nada porque você é muito pequeno. Isso geralmente são pessoas que estão longe de Deus. São pessoas que estão longe da presença. Mas aqueles que estão ligados com o Senhor, quando vê um pequeno sinal, fala assim: olha, vai vir coisa grande aqui, ó. Vem coisa grande aqui. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que ele é um dos menores grãos. Para quem não sabe, o grão de mostarda é semelhante a um grão de coentro, mas quando ele cresce e se torna maior das hortaliças, a ponto de abrigar aves de todas as espécies. Assim é o que Deus faz na nossa vida. Ele começa muitas vezes pequeno, mas ele vai se revelando grande ao longo do tempo, porque o milagre do Senhor é sempre grande, a resposta do Senhor é sempre grande. Como pode uma pequena nuvem trazer chuva grande? Não pode. Mas era pequena para os olhos do empregado e não para os olhos do profeta. Os profetas entenderam que aquilo que vinha lá, aquele sinal que aos olhos do moço dele era pequeno, já era a resposta de um grande milagre sobre a vida. O que eu quero dizer para você, querido? Talvez tu está olhando coisas pequenas simplesmente porque tu está longe de Deus. Quem está longe do Senhor enxerga tudo pequeno. Quem está longe de Deus enxerga tudo de modo natural. Quem está longe de Deus enxerga as coisas tudo de uma maneira muito racional. Agora quem está perto, quem está perto, um arrepio já pensa: é o Espírito Santo já aqui, ó. Quem está longe, um arrepio é frio. Quem está perto, um espírito é o toque do Senhor. Já viu daquele crente que fala que tudo é Deus? Tudo é Deus. Eita, mas estou sentindo Deus aqui. Já viu? Isso não é exagero não, irmãos. É porque ele está perto. E uma brisa pode ser a resposta de Deus para ele. Você precisa entender isso. A resposta de Deus só é pequena para quem não está em conexão com o Senhor. Mas quem está em conexão com Ele, crê que através daquele pequeno algo, grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. E esse pequeno sinal, irmãos, pode ser uma palavra, pode ser um louvor, pode ser alguém lá na tua casa falando algo, pode ser até uma mensagem de WhatsApp que você pensou que recebeu por acaso, mas era já um sinal de Deus na tua vida que algo Ele iria fazer. Um sinal. Eu estava esses dias conversando com a minha esposa e falei isso também com o pastor Adeildo e com a Janaída sobre a vida de Ademilton, meu amado, nosso irmão aqui. Errei o nome não, né? Ademilton, né? Irmão da esposa da Rosilene, Ademar. Eu sou mestre nisso, irmão. Quem é mais antigo aqui na igreja sabe que eu sou mestre em errar nome, tá? De vez em quando eu chamo minha esposa de amor porque eu esqueço o nome dela, fique tranquilo. Aldemar hoje ele é um crente. Ele entregou a vida para Jesus. Sabe qual foi o sinal dele? Que deu o primeiro passo? Foi na consagração do filho dele. Lembra? Lembra, irmã Rosilene? Nunca tinha vindo. Mas no dia que ele veio consagrar o filho, subiu nesse altar aqui, e a partir daquele ato simples e pequeno para muita gente, Deus começou a fazer grandes coisas na vida da sua família. Um pequeno passo pode revelar grandes coisas. Um pequeno ato pode revelar grandes coisas. Quando o homem foi à lua e o homem desceu da nave e deu um passo, os repórteres norte-americanos que estavam transmitindo, eles disseram uma frase que ficou célebre: um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Só sabe o tamanho do passo aquele que experimenta o milagre que está acontecendo naquele momento. O que eu quero dizer para você, querido? Que talvez o tempo de seca na tua vida está se dando por causa de um erro, de um afastamento de Deus. A seca ela tem um tempo de início e um tempo de fim. A chuva, a escassez de chuva foi por um castigo de Deus.
E quando a gente fala assim, mas Deus castiga, castiga porque Ele nos ama. Pois a Bíblia diz que Deus corrige e açoita o filho a quem ama. Deus não queria perder o povo de Israel para Baal. E para que Ele pudesse trazer o povo de volta a si próprio, a primeira coisa que Ele fez foi o quê? Vamos fechar um pouco a torneirinha aqui. Vamos apertar um pouquinho. Quem sabe você esteja passando por um aperto na tua vida e não está se dando conta que é Deus que está fechando a porta à tua volta, para que você se volte mais para Ele. Talvez você esteja até tentando achar um culpado para isso, mas na verdade o culpado pode ser você mesmo, porque você se afastou um pouquinho. E Deus está dizendo, peraí, para, eu vou fechar isso, eu vou permitir que a escassez venha nessa área, eu vou permitir que a seca venha nessa área, afeta essa área da tua vida, para que você não veja frutificar nada daquilo que você está pensando, para que você volte os seus olhos para mim. No momento que você se voltar para mim, eu trarei cura sobre a tua casa, sobre a tua terra, sobre a tua família. Quando você volta o teu coração para mim, entende que só eu sou o Senhor, que só eu sou Deus verdadeiro, você vai começar a ver o que eu vou fazer na tua vida. E nem sempre vai começar com um temporal imediato, mas vai começar com pequenos sinais, que o Senhor vai trazer a cura sobre a tua casa, a cura espiritual sobre você, a cura física sobre o teu corpo. Mas para isso, o teu coração tem que se voltar para mim, e você tem que me buscar em oração, em quebrantamento. Deus quer fazer isso com você.